Eu tinha esquecido. Pronto, estamos gravando esta bagaça. Aula de revisão para prova, integrado 3V. Muito bem. Já que o Davi se sinalizou aí, Davi, vamos à primeira questão. Vamos? Então, questão 1, essa aí que vocês estão vendo, ó. Explique a importância da NBR 15575 e justifique na sua resposta o conceito de VURI-VUP. Então, eu vou abrir aqui o material. Vamos à NBR 15575 e o conceito de VURI-VUP. Eu acho que está aonde? Slidezinhos. Deixa eu primeiro achar o slide que fala sobre isso. É o 19. É o 19. O 18 e o 19. Tá? Davi, chegou a fazer essa questão ou não? Eu não consegui essa questão. Aí eu tô esperando. Tá, tudo bem. Então, o que acontece? Então, saibam que essa primeira questão vocês vão conseguir responder dando uma olhada no nosso material, ó, no slide 18, 19 e o 20, tá bem? Bom, o que a norma de desempenho fez, gente? Eu vou minimizar aqui para ver vocês. A norma de desempenho, né, então, ela faz um apanhado de todas as normas que existem na Construção Civil, né? E ela cria esses dois conceitos de VURI-VUP, que é uma forma de garantir, né, que todos aqueles materiais, aqueles componentes, né, aqueles elementos que a gente adquire, que a gente utiliza para construir os elementos construtivos, né, que são as partes da construção, tenham a sua eficiência comprovada. Então, tipo, ela faz com que a gente ela estabeleceu um método que faz com que, lá no final da linha, a gente consiga ter qualidade naquilo que a gente está construindo, né? Então, por exemplo, eu comprei uma esquadria, tá? A esquadria, ela tem uma vida útil de referência, portanto, ela tem que funcionar perfeitamente dentro daquele prazo. O projetista que especificou aquela esquadria vai definir a VUP, que é a vida útil do projeto, com base na vida útil de referência daquele elemento, né? Se num tempo inferior a isso der problema, e essa esquadria não estancar água, por exemplo, né, ou vento, né, ou som, tudo isso, né, porque tem os métodos lá normatizados também para fazer os ensaios com os elementos que são utilizados para compor a esquadria. Bom, aí nós temos problema, né? Então, onde é que está o problema? E é de quem é a responsabilidade, né? É de quem instalou errado ou é de quem produziu, né, com problema aquele elemento? Então, a norma de desempenho, conforme o nome já diz, ela veio com método para fazer com que a construção civil tenha desempenho e que a gente possa, através dos conceitos de VURI-VUP, né, empregar isso, né, e estabelecer esse método para conseguir, digamos assim, efetivar a qualidade daquilo que a gente está construindo, tá? Então, simplesmente, ela criou o conceito de VURI-VUP e ela fez um apanhado de norma. A 15575 é meio que um ritual que ela estabelece para a gente conseguir trabalhar com as normas visando a qualidade lá no resultado e a eficiência daquilo que a gente está construindo. Tá bem? É isso. Alguma questão, alguma dúvida em relação a VURI-VUP? Então, VURI-VUP, VUR é a vida útil de referência, está relacionado ao material, ao componente, né? E a VUP é a vida útil do projeto. Cada subsistema que compõe a construção, que compõe a edificação, seja impermeabilização, seja iluminação, seja revestimento, cada subsistema, tá, ele deve ter uma vida útil de projeto estabelecida pelo projetista. E o projetista estabelece essa vida útil com base no quê? Com base na vida útil de referência, né, que é estabelecido pelos fabricantes dos produtos, dos componentes que a gente adquire. Certo? Certo ou não certo? Vamos para a próxima? Muito bem.
Então, alguém fez uma pergunta. Foi eu, professor. Eu tá. vou falar por mim mesmo. Eu queria saber se dá para falar da vida útil só em relação à impermeabilização, ou se o melhor é citar em relação a toda a construção. Não, pode ser geral, não precisa, pode ser geral. Estou perguntando ali a função da 15575 e conceito de VURI-VUP geral. Não coloquei assim especificamente de impermeabilização, tá? Porque vale para tudo, inclusive para impermeabilização, tá? Mas eu perguntei aberto, amplo. Beleza. Então estudem isso, tá? Para a prova tem que saber. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui nos exercícios, tá, gente? Mas eu acho que é importante que vocês saibam, e aí eu vou voltar aqui no material, então vocês anotem aí, tá? Essa parte de conceito de impermeabilização, tá? A gente conceituou como revestimento, a função, né, da impermeabilização, e essas formas aqui, ó, através das quais a água conseguiria acessar o elemento construtivo como forma de infiltração, e contra esse fluxo que a gente impermeabiliza os elementos construtivos, isso tem que saber, tá? Eu não coloquei ali nos exercícios, mas eu quero que vocês saibam, certo? É preciso que vocês saibam disso, tá? Uma outra coisa que também não está nos exercícios, e que eu parto do princípio que é uma coisa básica, e eu gostaria que vocês também dessem atenção, e que tem que saber, são as classificações dos impermeabilizantes, tanto dos materiais quanto dos sistemas, tá? Então, duas coisas que não estão nos exercícios, e eu estou dizendo aqui que eu preciso que vocês deem um pouco de atenção para a prova. Conceito e função de impermeabilizante, tem que saber essas formas pelas quais as águas conseguem acessar os elementos construtivos via infiltração, e contra esse fluxo é que a gente impermeabiliza, que é percolação, pressão, condensação e capilaridade. Tem que saber, tá? Conceito de impermeabilização, essas formas que a água se infiltra e as classificações, tá? Dos impermeabilizantes, tá bem? Que a gente vai ter cimentícios, asfaltos ou poliméricos, que é quanto à matéria-prima, né? E aí a gente tem em relação, né, sistemas rígidos ou flexíveis, quanto à flexibilidade, quanto à forma de apresentação, moldados em loco pré-fabricados, né? Quanto à solicitação, que se refere às formas de infiltração da água, não é isso? E quanto à exposição ao intemperismo, tá? Isso precisa saber, tá? E tem essa última aqui, que é quanto à aderência, certo? Então, faça um apanhadinho, né? Além desses exercícios, um apanhadinho, conceito e função, formas de infiltração e classificação dos impermeabilizantes, independente de ser classificação da matéria, quanto à matéria-prima ou quanto ao sistema. Estamos combinados? Essas três coisas, elas são muito importantes, tá? E com certeza a gente vai ter questão disso. Vamos à segunda. Ao fazer um projeto de impermeabilização, quais são as solicitações que deverão ser atendidas? Quem é que fez essa questão aí e que se prontifica a responder? Enquanto isso, eu vou tentar achar aqui. Alguém fez e sabe qual é o slide? Para a gente achar rapidinho. Importância para a duração, orientações para o contrato, a gente tem questão disso, aquisição de materiais, serviços. Eu fiz, mas não sei o número do slide. Tá, mas então pode responder. Quem é que está falando? Alanis. Oi, Alanis. Para variar. Pode responder para a gente, enquanto eu vou procurando. Olha, eu não sei se está certo, mas eu botei o estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo. Tá, mas para aí. Eu acho que essa aí é uma outra questão. Ó, ao fazer um projeto de impermeabilização, quais as solicitações que deverão ser atendidas? Tu respondesse, na verdade, foi a terceira, ó. Quais as etapas de um projeto de impermeabilização? Ah, eu li errado. Mas pode responder para a gente, aí a gente já responde a terceira, depois a gente volta para 2. Quais são as etapas de um projeto de impermeabilização? Diz aí para nós. Isso é importante, vai ter questão disso. A 3 respondeu, no caso? Isso.
o estudo preliminar, que seria o conjunto de informações legais, técnicas, custos, etc. O projeto básico, que são as informações gráficas e descritivas. E o projeto executivo, que é algo mais especializado. Muito bem, é isso aí, tá? O que é importante da gente mencionar, né, também, é fazer relação com algumas palavrinhas, tá? Então, sempre que eu falar assim, ó, em estudo, em levantamento, né, a gente está em pesquisa, a gente está se referindo a estudo preliminar, que é a primeira etapa, né? Porque a gente ainda está estudando qual é a solução a fazer, a gente está propondo, né? Quando falar em proposta, é estudo preliminar, tá? Quando a gente falar assim, se aparecer a palavrinha assim, representação, desenho, né? Representação gráfica, tá? Se falar em processo legal, né? A gente está se referindo, independente de ser para impermeabilização ou projeto arquitetônico, que for que seja, né? A gente está se referindo a projeto básico ou anteprojeto, tá bem? E quando a gente vê assim, ó, tipo, se estou falando em detalhamento, se estou falando em orçamento, levantamento de custos, aí já é projeto executivo. Se falar em obra, relação direta com execução, é projeto executivo. Já é aquele nível de detalhamento, né? E orçamento, planilha orçamentária, custo, já é aquele nível para obra. Aí é projeto executivo, tá? Só para ficar, então, registrado aqui alguns ganchinhos com algumas expressões, tá? Porque eu posso, na questão, colocar alguma coisa, assim, para pedir para vocês identificarem daquilo que eu estou afirmando, o que é estudo preliminar, o que é anteprojeto, projeto básico, o que é projeto executivo, entende? Então, para ficar essas relações, tá? Entenderam isso? Então, vamos voltar para 2. Vou tentar achar no material o slide, para também vocês saberem qual é o slide que vocês devem olhar. Ao fazer um projeto de impermeabilização, quais as solicitações que deverão ser atendidas? Eu já passei por ele, né? Eu acho Vê que se está não é lá o no início. 16, professor. Vamos ao 16. Quem é que falou aí? O Arthur? Não, o 16, quanto à solicitação. Não, aí é classificação. Professor, acho que é Oi, o 22, se não me engano. 22. Estava bem longe, ó. Especificamente acerca do desempenho. O sistema de impermeabilização deve atender às exigências de desempenho compatíveis com as solicitações previstas em projeto. Muito bem. Quem é que falou aí que era o slide 22? Eu. Ah, o Pedrão. Pedro, então vamos lá. Aproveita aí e vê para a gente o que tu escreveu na questão. Na verdade, é isso aqui, né? É isso aí mesmo. Então, assim, deem uma olhada com calma, tá? Claro, eu não vou montar uma questão assim e colocar tudo isso aqui. Eu vou colocar alguns desses aqui, né? E vou pedir para vocês me dizerem se isso, o que é isso? É uma solicitação em relação ao projeto, não sei o quê, e aí vocês têm que saber identificar, tá? Então, quais são as solicitações em relação ao projeto? Resistir às cargas estáticas e dinâmicas, resistir aos efeitos dos movimentos de dilatação e retração, resistir à degradação, tudo isso eu tenho que cuidar para fazer o meu projeto, né? Resistir à degradação ocasionada por influências climáticas, pressões hidrostáticas de percolação, coluna d'água, que se refere às formas de infiltração, apresentar aderência, flexibilidade, né? Apresentar vida útil compatível com as condições previstas em projeto e resistir à água de percolação, tá? Muito bem. Algum questionamento, né? Algum xingamento, e aí faça um esqueminha, né, no estudo, para não, porque eu acho que não decorar não é legal, mas tipo assim, olha, pense assim, eu vou fazer um projeto, né? O que eu tenho que considerar para fazer o projeto? Ele tem que atender a quê, né? E aí vocês escrevam e anotem esses parâmetros, para que vocês façam a relação com o projeto, né? São parâmetros que o projeto tem que considerar, né? Solicitações que o projeto precisa considerar, tá? Vamos lá. Próxima questão, vamos a 4. Cite 5 orientações para a fiscalização do serviço de fiscalização. Não é para o serviço de fiscalização. Aqui está mal, é para o serviço de impermeabilização. Isso está mais no final aqui, ó.
Eu acho que não. Ó, serviço de fiscalização, que é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, são orientações para fazer a fiscalização, né? Porque muitos de vocês, depois de concluir o curso, e vão se aventurar aí nos canteiros de obra, quando forem fiscalizar uma impermeabilização, né? Aqui, então, eu fiz um apanhadinho aqui. Alguém quer mencionar alguns detalhes desses? Não precisa ler todos. O importante para mim é que vocês saibam que aqui, nesse material, nesse slide, vocês encontram essas orientações para fiscalização. Alguém quer ler isso aqui, ou quer ler os que mencionou na questão? Ninguém? Então, eu vou dar uma repassada aqui, tá? Considerar o projeto de impermeabilização, por razões óbvias, né? Então, sempre quem vai fiscalizar tem que considerar o projeto, para ver se aquilo que foi executado está de acordo com o projeto, né? A fiscalização preferencialmente deverá ser realizada pelo projetista, ou independente da empresa de serviço de aplicação e ou fabricante com capacitação técnica em impermeabilização, espera-se, né? Vamos botar alguém para fiscalizar um serviço de impermeabilização que nem sabe como se deve fazer o processo. A fiscalização pode ser realizada pela construtora, desde que com capacidade técnica para impermeabilização, fiscalização independente. Por que fiscalização independente? Conversamos sobre isso em aula, isso é importante, né? Embora a legislação tenha alterado naquele período prévio à Copa do Mundo, e eu não sei se voltaram ao estado original da legislação, ou se ficou aquilo, mas, por exemplo, quem ganhava uma licitação para executar um projeto, ficava automaticamente proibida a empresa de participar da licitação da execução. Sabiam disso? Por razões óbvias, né? Senão eu faço projeto, eu executo, quem é que fiscaliza esse processo, né? Fica difícil de ver onde é que está o problema, se está no projeto, se está na execução. Então, a empresa que faz o projeto é uma, a empresa que faz a execução é outra, e quem faz a fiscalização não pertence nem à empresa que fez o projeto e nem à empresa que fez o serviço, para que a gente consiga garantir independência nesse processo, né? E atribuir responsabilidades caso tenha alguma coisa equivocada. Porque sempre que tem uma coisa errada, é sempre assim, quem fez o projeto, a culpa não é minha, está no projeto, né? E quem fez, a tendência é, de largada, afirmar que o problema está em quem fez o projeto. Quem fez a obra sempre diz quem fez o projeto. O Riquelme está perguntando aqui, ó, e sobre a NBR 15575, a importância eu não entendi. A importância da 15575 é porque ela é a norma de desempenho, tá, Riquelme? E a importância é justamente essa, garantir que aquilo que está sendo construído seja construído de maneira que se atenda ao desempenho esperado, né? Então, qual é o desempenho? Eu preciso que, no caso de uma esquadria, seja estanque à água, seja estanque ao vento, né? E ao som, ao barulho. Então, existem métodos que a gente consegue fazer o teste no sistema da esquadria para garantir que ela, quando fechada, o barulho não entre, o som não acesse o ambiente. Ela fechada, o frio, né, o vento, não, entende? Não pode fechar um caixilho e esse caixilho ficar batendo, e daqui a pouco ter um monte de fresta, e o frio passar por ali, o vento, e eu escutar o que está acontecendo na rua, na mesma intensidade, entende? Então, assim, qual é o parâmetro? Olha, eu preciso que ela atenda isso, isso e isso, dessa e dessa maneira. Muito bem, ela precisa ter que atender, entende? Então a norma de desempenho fez isso, fez com que... E aí a lógica é que a gente trabalhe com o conceito de qualidade, tá? E que a gente consiga garantir sempre que as coisas tenham qualidade, né? E tenham a sua eficiência testada e garantida. Tá bem? Deu para entender? Se não entendeu, tu fala aí de novo, tá? Voltando aqui às orientações da fiscalização, cabe à fiscalização identificar divergências entre o projeto de impermeabilização no local físico, né? Porque pode ser que
o camarada que fez o projeto tenha esquecido algum detalhe, algum desenho, alguma saliência, alguma reentrância, né? Também cabe a fiscalização à conferência dos ensaios de caracterização. Depois, 6, verificar e orientar a forma e o local de armazenamento conforme recomendações do fabricante. A área a ser impermeabilizada deve ser isolada durante a execução, por razões óbvias, né? De conseguir fazer o serviço bem feito e esperar o processo de cura. Verificar a validade do produto antes da aplicação do material, né? Então, muito provavelmente, eu vou colocar lá algumas questões dessas, e vou pedir para que vocês identifiquem, vou colocar umas questões que não tem nada a ver com orientações de fiscalização. Muito provavelmente eu faça isso. E aí eu vou pedir que vocês identifiquem daquelas quais orientações se referem à fiscalização do serviço de impermeabilização, né? Eu posso colocar uma orientação, por exemplo, para fiscalizar um serviço de uma cobertura, não tem nada a ver com impermeabilização. Daí vocês vão identificar quais são de impermeabilização, né? E vão marcar, tá? Questões desse tipo. Provinha muito legal. E vocês vão ter esse material do lado, né? Então, pelo amor de Deus, vai fazer a prova, abre o material. Não deixem de estudar, tá? Mas abram o material e aí vocês vão fazendo com calma, né? E vão recorrendo ao material. E também vocês vão ir se falando no WhatsApp, né? Vocês podem estar online aí no grupo da turma se falando, tá? É evidente que eu não vou proibir isso, tá? Muito pelo contrário. Eu até quero que vocês façam, que é mais uma oportunidade de vocês aprenderem as coisas, né? Então não se afobem, não vão fazer a prova assim, tem tempo? Tenho tempo para começar, o tempo para terminar, né? Pode fazer a prova em 10 minutos, mas pode usar 1h30, né? Então não se afobem. Tem uma questão, tá lá, a questão não vai fugir, não vai fechar, né? Começaram a fazer a prova, começa a contar o tempo. Mas aí abre a primeira questão, lê, né, confere, será que é essa questão mesmo? Conversa com os colegas e tal, não sei o quê. Olha o material, confere, tá, vai lá, bota a resposta, né, salva, vai para a próxima. E no final envia todas as questões, tá? E antes de enviar ainda pode dar uma revisada, se tiver tempo pode dar uma revisada, tá bem? O Moodle é uma maravilha, dá para fazer até uma provinha assim massa, tá? Ainda algumas orientações de fiscalização. Conferir as condições atmosféricas, evidente, não vai liberar um serviço de impermeabilização, tipo membrana, por exemplo, seja do que for, não tiver cobertura, tiver aberto o espaço, né, se tiver caindo um toró, né? Respeitar o tempo de cura e secagem, né, do substrato e das camadas, acompanhar e documentar os ensaios de estanquidade, muito, muito importante, depois do sistema pronto pode fazer um teste, né? Pode fazer um teste, ou acompanhar os ensaios dos produtos, ou fazer o teste do sistema, né? Todos os procedimentos, etapas da obra, ensaios e demais informações devem ser anotados, registrados no livro diário de obras. Isso aqui independente de ser impermeabilização ou qualquer serviço, né? Aliás, tem um profissional no canteiro de obras que a gente chama de apontador. Nas obras maiores tem um apontador, que é o cara que justamente fica ali encostado no residente da obra, né, no gerente, engenheiro ou arquiteto, e ele vai tomando nota das coisas, tá? Porque chegou o material, o horário que chegou o material, a placa do caminhão, aí se faz a conferência, se veio o material que se comprou, se está faltando ele anota, qual é o que está faltando, entendeu? Tudo ele toma nota, né? E esse documento é o diário da obra. E muito, muito frequentemente, a gente tem técnicos e edificações ocupando essa função, né, de apontador. Então, o diário de obra é muito importante. Por exemplo, uma obra licitada, uma obra pública licitada, se chove, né, e a obra ela precisa parar, está num nível que tu não tem como seguir a obra com aquela chuva, né? Isso tem que estar no diário registrado, que tal dia choveu a ponto de parar a obra. Isso é muito importante, porque para cada dia que a obra fica parada em função de chuva, a empresa, por lei, ela ganha mais 2 dias para retomar a obra. Se a obra fica parada 5 dias porque não parou de chover, a empresa ganha mais 10 dias no prazo da obra, né? Para ela retomar, fazer a coisa voltar e tocar o barco, né? E isso pode gerar aditivo, tá? Que a empresa recebeu um pouquinho mais do que estava estabelecido, né? Bom, mas o fiscal ele pode determinar o seguinte, não, mas não choveu tanto para a obra ficar parada, entende?
Então, por lei tem que ser, se eu não me engano, mais de 10 milímetros, ou mais de 5 milímetros, uma coisa assim, mas está na lei, né? Então, o fiscal, ele pode muito bem, né, porque o fiscal também assina o diário de obra. O engenheiro assina, o apontador escreve tudo, o engenheiro assina, dá o visto, e o fiscal também dá o visto. Então, quando o fiscal visita a obra, ele tem que olhar todos os diários, ele tem que ler os diários, ele tem que dar o visto dele. E ele pode não concordar com algum item, né? Por exemplo, ó, tal dia tu parou, mas não choveu tanto, então ele pode pedir que se confirme, sei lá, no departamento né, algum departamento aí, sei lá, governamental que tenha esse controle do quanto que se choveu ou não, ele pode pedir para conferir a quantidade de chuva naquele dia para ver se de fato tinha que parar a obra ou não. E ele pode discordar, daí ele pode dar o visto no diário discordando daqueles, ó, não vou liberar, né, porque tal dia não se choveu tanto para se parar a obra conforme foi parado, entende? Então, fiscalização é um serviço muito importante que os técnicos de edificações muito frequentemente ocupam essa função, né? A fiscalização deverá avaliar as imperfeições construtivas que possam interferir no desempenho da impermeabilização, sugerindo metodologias de correção adequadas. E a equipe de fiscalização deverá emitir relatórios técnicos conclusivos, acompanhados de fotos, cronograma físico, Bom, essas são as orientações, né? E Kelmy, tu entendeu a questão da norma de desempenho? E essas são as orientações para fiscalização, tá? Depois, a próxima questão cite 3 orientações para a contratação de serviços de impermeabilização, né? Eu acho que deve estar também por aqui. Deixa eu ver aqui que eu vi que é... Sim, tá. Qualquer coisa tu me chama, tá? No WhatsApp, manda e-mail. Tá tudo tranquilo com o senhor? Muito bem. Então, vamos ver. Ô, Pedro, vê se tu me ajuda aí a achar as orientações. Aqui, ó. Orientações para a contratação de serviços de impermeabilização. Slide 28, não é isso? Ou 29? Não, slide 29, tá? Porque o númerozinho de slide fica embaixo. Então, vou contratar um serviço de impermeabilização. Quais são as orientações, né? Então, se a gente estiver trabalhando lá no canteiro de obras e a gente for requisitado, por exemplo, para escolher a empresa que vai fornecer esse serviço, o que a gente vai procurar estudar ou saber antes de contratar essa empresa, né? Então, primeiro, se a empresa ser contratada para realizar o serviço de impermeabilização possui profissional responsável, isso é básico, né, gente? Se não tiver um profissional com registro no CREA, no CAL ou no CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos, conselho onde vocês vão ter o registro depois de formados, para quem for trabalhar e quiser fazer o registro, né? E eu aconselho que sim, que todo mundo faça, mesmo aqueles que queiram seguir estudando, é bom ter, porque sempre aparece uma coisinha ou outra para fazer e a gente consegue tirar uma graninha, e é bom que a gente tenha o respaldo do conselho para conseguir emitir RT. Então a sugestão que eu dou é essa: uma vez formados, já façam contato com o conselho. Geralmente a escola até manda a relação dos formados para o conselho, e aí quando bater lá a solicitação de vocês, eles já têm a relação, eles já sabem que vocês estão habilitados, né? E claro que para ter o registro tem que ser formado mesmo, tem que ter o certificado, né? E tem que ter feito o estágio, tá? Enfim, então a empresa ela precisa ter esse registro no conselho, tá? Disponibilizar o projeto de impermeabilização para a empresa de serviços especializados em impermeabilização, a gente faz até para colher o custo, para colher o valor do orçamento, né? Porque a pessoa ela vai dar a proposta financeira, a empresa vai ser consultada, nós vamos consultar, olha, preciso fazer impermeabilização aqui na obra e tal. Tá, muito bem, aí manda o projeto. Aí o projeto vai dizer quais são os elementos que tem que impermeabilizar, o tipo de impermeabilização que tem que fazer, né, o produto que tem que ser utilizado para fazer. E aí a empresa vai considerar o projeto para fazer a proposta financeira dela, e ela vai te mandar um envelope. Ó, proposta financeira para executar o serviço da empresa tal, acima, aos cuidados A/C do técnico fulano de tal, né? E aí vocês vão ter ali 3, 4, 5 orçamentos de 3, 4, 5 empresas para desenvolver aquele serviço, né? Mas claro que para poder fazer essa proposta financeira,
tem que ter o projeto. Definir o escopo da contratação de impermeabilização, estabelecendo as áreas a serem impermeabilizadas e os sistemas a serem empregados conforme o projeto. Isso está no projeto, né? Uma coisa importante também é prazo para desenvolver esse serviço, né? O contratante deve informar o cronograma físico da obra com as etapas de impermeabilização, informar sobre os critérios de fiscalização, informar os termos de garantia do serviço de impermeabilização, exigir o recolhimento do RT ou RRT, né, ou TRT, porque no caso do Conselho dos Técnicos não é anotação de responsabilidade técnica nem registro, a anotação é no CREA, registro é no CAL, no Conselho de vocês é termo, né, de responsabilidade técnica. E solicitar a relação de obras, acervo, o registro de acervo, isso é muito importante. Então, a empresa, quando for mandar a proposta financeira, vocês pedem para ela indicar, né, os contatos de outras construtoras, né, de outras obras que já tenha feito impermeabilização. São as referências, isso é muito importante, né? Não vai contratar uma empresa assim, com a qual nunca se trabalhou, de olhos fechados, sem saber se a empresa, de fato, é uma empresa competente. Então, pede referências, ela vai mandar referências, vocês liguem. Liguem para saber, olha, estou contratando a empresa tal, estou contando com ela aqui, ela disse que já fez serviço contigo, como é que foi? Fez direitinho? Deu conta do recado? Sim, deu conta do recado. Qual foi a impermeabilização que ela fez? Qual foi o sistema? Não, aplicou manta em terraço, não sei o que, fez assim, fez assado, não teve nenhuma intercorrência, ninguém depois da obra entregue ligou para reclamar, não teve problema nenhum. Ok, então, né, eu tenho referências, tá bem? Porque depois se tem algum problema com a empresa, algum bafafá, alguma coisa, vão vir em cima de ti, né? E aí tu diz, olha, eu pedi orçamento, né? Pedi referências, nós ligamos para as referências, eu não tenho culpa, entende? A minha parte eu fiz, né? E não tomei a decisão sozinho, eu tomei a decisão com o engenheiro, porque vocês vão tomar decisões, mas sempre com a chancela do engenheiro residente, tá? Muito bem. Então, essas são algumas orientações em relação à contratação de serviço. A sexta questão, se te explique o método de verificação de falhas na impermeabilização. Qual seria esse método, hein? Aí a gente tem que ver lá no teste, né? Nos testes, ó. Vamos ver qual é verificação e existência de falhas. A gente faz um teste no final, né? Para ver se o sistema foi bem executado. Então, por exemplo, isso aqui é uma impermeabilização com manta asfáltica num terraço. E aí, depois de feita a impermeabilização, se vedou os ralos, né? E se encheu de lâmina d'água. Então, se constituiu uma lâmina d'água, né? E aí, deixa essa lâmina d'água por um tempo, né? 72 horas. E observe embaixo se não tem nenhuma mancha de umidade no reboco, na laje e tal. Se não tiver, perfeito. Pode liberar os ralos, essa água vai embora e a impermeabilização está feita, né? Claro que neste caso aqui, se eu estou fazendo um teste, significa, né, que ou já terminei a impermeabilização, então essa manta ela era autoprotegida, ou não necessitava de proteção mecânica, porque ela está exposta. Mas pode acontecer da gente usar uma manta e a gente ter que fazer um revestimento argamassado em cima, tá? Então, seria coerente fazer um teste antes de fazer a proteção. Só que tem que ter muito cuidado para, durante esse processo de teste, se for o caso de uma manta que depois eu vou ter que fazer o revestimento para proteger, tem que ter muito cuidado para eu não romper essa manta. Ou caminhando, né? Enfim, tem que ter muito cuidado, porque eu teria que vedar os ralos, então eu teria que caminhar em cima dela para vedar os ralos, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque senão no processo a gente acaba estragando. Correto? Então é um exemplo, né, de verificação. Qual a importância do conceito de sustentabilidade na construção civil? Bom, esse é um conceito, aqui no slide 31, no finalzinho, né? Fundamental, né, gente? Sustentabilidade é fundamental, né, porque a construção ela lida com recursos naturais, né, se extrai os recursos da natureza
e se utiliza esses recursos, né, se beneficia e se usa esses recursos como materiais de construção, né? E aí se utiliza esses recursos para beneficiamento compor os componentes construtivos, né, que a gente já sabe essa diferença, e aí tu faz vergalhão com minério de ferro, tu faz tijolo e bloco cerâmico com argila, tudo isso a gente tira da natureza, né? Bom, então, esse processo de retirar os recursos da natureza, ele requer um ritual para não se fazer isso de qualquer jeito, né? Este ritual, né, ele pode ser o correto, com licenciamento ambiental, e aí a gente pode dizer que a gente está fazendo de forma sustentável, ou ele vai ser de qualquer jeito, sem licenciamento, e às vezes se tem licenciamento e não se faz de acordo como se disse que ia fazer para se obter o licenciamento, né? E a sustentabilidade, portanto, tem essa questão legal de fazer essa retirada dos recursos de forma consciente, né? Mas também demonstra um respeito ao tempo da natureza para que se respeite o tempo, para que se recomponha isso, né? Se eu vou fazer um buraco para tirar pedra, né? Bom, o que eu vou fazer depois? Não tem mais pedra. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar isso aqui? Né? Bom, existe uma recomendação para que se faça um tratamento assim, 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 para que esta área, com o tempo, ela seja recomposta, né? E ela não permaneça assim degradada eternamente. A ideia é fazer com que as coisas se recomponham, né? A ideia é essa. Então, a sustentabilidade ela vem nesse sentido, de respeitar os tempos da natureza para permitir que não fique uma coisa assim degradada e terra arrasada para sempre, senão não seria nem um pouco coerente da nossa parte, né? Porque os recursos, embora eles sejam abundantes, principalmente no nosso país, eles são finitos, né? Eles são finitos. E, portanto, não é coerente utilizar achando que o contrário, não é verdade? Então, essa é a importância do conceito de sustentabilidade, né? E como se classificam os resíduos? Isso tem a ver, que é a última questão, e isso tem a ver com a nossa última atividade assíncrona, né? Então, aqui, ó, no último slide, a gente tem essa classificação, né? Resíduos de classe 1, resíduos de classe 2, classe 2A e classe 2B. E aí aqui em cima tem os exemplos de como se classificam esses materiais de impermeabilização. E aí foi muito recorrente, depois que eu propus a última atividade assíncrona, a galera não achou exemplos dos resíduos de classe 2B, porque não tem, tá? Não tem. Aqui tem os exemplos, tá bem? Então, dá uma estudadinha aqui nessa classificação, os perigosos, não perigosos, os não inertes e os inertes, tá? Então, retomando, tá? Estudar para a prova semana que vem. Fazer todos esses exercícios, estudar as respostas desses exercícios que vocês fizeram aí, né? Nesse período assíncrono que nós deixamos, esse período intermediário, e não esquecer de fazer um fichamentozinho e sintetizar também conceito e função de impermeabilização, aquelas formas de infiltração, percolação, capilaridade, pressão, condensação, né? E qual é a outra coisa? E as classificações, certo? Então, pegar essas respostas desses exercícios, mais conceito e função, as formas de infiltração e as classificações, tá? E aí vocês coloquem isso lá no grupo da turma, para a galera que não veio, que não voltou, tá? Ou que não veio. Só, gente, o Bernardo vai colocar questões na prova, além dos exercícios, ele quer que a gente estude conceito e função, as formas possíveis de infiltração, tá? Percolação, capilaridade, pressão, condensação, e também as classificações. Certo?
questionamentos e xingamentos. Vamos lá. São 4:16. Tudo certo? Riquelme, tudo bem? Mais alguma dúvida? Diga, Milene. Milene ia fazer uma pergunta. Ah, tá. Não, eu não vou. Olha só, Milene, eu não vou descontar pelo atraso, tá? Não vou. A gente tem prova semana que vem, e aí depois a gente tem mais uma aula, né? Para a gente encerrar a etapa, tá? Bom, depois da prova, nessa próxima aula, próxima semana, essa semana é o limite para vocês entregar as atividades. Então, quem não fez, quem não mandou as atividades ainda, no Moodle aparece para mim que está atrasado, tá? Eu não vou descontar. Só que, claro, essa pessoa, quando for fazer, vai ter que fazer 3, 4. E o limite é, sem ser semana que vem, na outra, que é o meu prazo para postar as notas e as frequências da primeira etapa no que acadêmico. Porque depois a gente já começa a segunda etapa, tá? Então nós temos a prova semana que vem e mais uma aula para encerrar a primeira. Depois vamos para a segunda. E aí todo mundo que fez a PNP ano passado comigo está livre da segunda etapa, porque automaticamente vai aparecer a frequência e as notas da PNP, tá? Fica comigo só quem não aprovou na PNP e quem não fez, tá bom? Ótimo. Da minha parte, era isso. Estudem, eu sigo à disposição no Whats, tá bom? Para qualquer coisa. Qual a diferença entre inertes e não inertes? Tá ali no material, tá? Eu acho que é a questão de decomposição, entendeu? Dá uma olhadinha ali e qualquer dúvida depois tu me chama no Whats. Mas é o comportamento em relação à decomposição, tá? Depois tu me chama, tá bem? Qualquer dúvida me dá um grito ali, tá? Gente, tchau. Estudem, tá? Vou parar de gravar aqui. Estudem. Semana que vem na prova a gente não se vê, tá? Eu já vou ter feito as questões, elas vão estar ali ok. Vocês só me gritem não, vocês vão acessar o Moodle no horário da aula e vão fazer a prova, tá? Das 14 às 15h30, certo? 1h30, tá bom? Então a gente não se vê semana que vem, não tem link para acessar momento síncrono, não tem momento síncrono, não tem proposta de tarefa. Às 2 horas vocês sabem que vocês vão entrar lá no Moodle e que vai estar acontecendo a prova. Certo? Tchau. Boa semana, Pedro. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau.